Bom, nesse segundo vídeo, então, deste nosso encontro 15, vamos ver, então, a figura do filho mais jovem. Está implícita na volta uma partida. Voltar é tornar a casa depois de deixar a casa. Um retorno depois de ter ido embora. O pai que acolhe o seu filho em casa está tão feliz porque este filho estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. A alegria imensa em receber de volta o filho perdido esconde a tristeza imensa experimentada antes. O achar tem atrás de si o perder. O regressar abriga sob o seu manto a partida. Olhando para a volta carinhosa e cheia de alegria, tento pensar no gosto dos acontecimentos tristes que o precederam. Só quando me atrevo a me aprofundar no que significa deixar a casa, posso entender realmente a volta. O fato é que muito antes de ir e vir, o filho partiu. Ele disse a seu pai: "Dá-me a parte da herança que me cabe." Depois ele reuniu tudo o que recebera e partiu. A maneira que o filho partiu é equivalente a desejar a morte de seu pai e sua mãe. O filho indo embora é, portanto, um ato muito mais grave do que parece à primeira vista. É uma rejeição cruel do lar, do pai e da mãe, no qual o filho nasceu e foi criado. O filho partiu para bem longe. Isso significa que ele partiu para um mundo no qual não se respeita o que em casa é considerado sagrado. Ele não quer nem saber do pai e da mãe. O filho jovem é um homem pobre. Deixou a casa com orgulho e com dinheiro, resolvido a viver sua própria vida longe de seu pai e sua mãe. Ele voltou sem nada, sem dinheiro, sem saúde, sem honra, sem amor próprio, sem reputação e etc. Tudo havia sido dissipado. Vejo um vazio e humilhação e derrota. Eis ele que era semelhante ao pai, agora está em situação pior que os empregados de seu pai. Tornou-se um escravo. O que aconteceu com o filho no país distante? O filho mais jovem ficou bem ciente de como estava perdido, quando nenhum dos seus amigos mostrou o menor interesse por ele. Só tomaram conhecimento da sua pessoa enquanto podia lhe ser útil. Mas não tendo mais dinheiro para gastar ou presentes para dar, deixou de existir para eles. O que será que significa ser totalmente estranho ou alguém a quem ninguém dá a mínima demonstração de apreço e de carinho? A verdadeira solidão ocorre quando nós perdemos a sensação de ter algo em comum. Quando ninguém queria lhe dar o alimento que ele estava dando aos porcos, ou seja, ele percebeu que ele era pior do que um porco. O filho mais jovem entendeu que não era ao menos considerado como um ser humano, como um igual. Quando o filho mais jovem não era mais considerado um ser humano pelas pessoas à sua volta, ele sentiu a profundeza de seu isolamento. A mais completa solidão que alguém pode sentir. Ele estava realmente perdido e foi essa noção de perda total que o chamou à realidade. Ficou em estado de choque, se dando conta da absoluta insânia do seu comportamento. Verificando de repente que estava a caminho da morte, havia se desligado tanto do que dá a vida,
que é a família, amigos, relacionamento, alimentação, etc., que a morte era naturalmente o próximo passo para ele. Viu instantaneamente com nitidez o caminho que escolheu, compreendeu a sua opção pela morte e percebeu que um passo a mais naquela direção o levaria à autodestruição. Naquele momento crítico, o que foi que fez com que optasse pela vida? Foi a redescoberta do seu mais profundo eu. O que quer que fosse que ele tivesse perdido, ele ainda continuava a ser o filho do seu pai e da sua mãe. Então ele diz para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Com essas palavras no coração, ele pôde voltar, deixar o país estranho e ir para casa. Ele compreende que deixou de ser digno de sua filiação, mas ao mesmo tempo compreende que ele é, na verdade, o filho detentor deste privilégio que ele pôs a perder. A volta do filho mais jovem ocorre exatamente quando ele reivindica sua filiação, apesar de ter perdido toda a dignidade que esta lhe confere. Na verdade, é a perda de todos os seus bens que o faz chegar ao mais baixo nível de sua identidade. Ele atingiu os alicerces de sua filiação. Em retrospecto, parece que o filho pródigo tinha que perder tudo para entrar em contato com o seu ser. Quando percebeu que queria ser tratado como um dos porcos, ele entendeu que não era um porco, mas ele era um ser humano, um filho de seu pai e de sua mãe. A partir dessa compreensão é que optou por viver e não morrer. Mas deixar o país estrangeiro é somente o princípio. O caminho para casa é longo e difícil. O que fazer no percurso de volta ao pai? É muito claro o que faz o filho pródigo. Ele prepara um cenário. Quando ele se volta lembrando sua filiação, ele diz: vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A volta do filho pródigo está cheia de ambiguidades. Está viajando na direção certa, mas que confusão! Ele admite ser incapaz de fazer isso por conta própria e confessa que iria receber melhor tratamento como escravo na casa de seu pai do que como foragido num país estrangeiro. Mas ainda está longe de confiar no amor do pai. Sabe que ainda é o filho, mas reconhece que perdeu a dignidade de modo que possa ser chamado filho. Prepara-se para aceitar o status de empregado, de modo que possa, pelo menos, sobreviver. No nosso próximo vídeo, então, vamos ver a figura do filho mais velho. Muito obrigado pela sua atenção.